Fala pessoal, beleza? Chique 10, sejam muito bem-vindos ao Mateca. Vídeo de hoje venho trazer para vocês uma maratona diferente, uma maratona de cálculo diferencial integral 1. Iremos resolver aqui 34 integrais Chique 10 aí para você dar aquele upgrade para te ajudar no seu curso superior, no seu curso de cálculo. Então vem comigo, já se inscreve no canal se você está chegando aqui pela primeira vez. Você vai ver que eu só tenho a agregar, só tenho a acrescentar para você e vai te ajudar bastante aí na sua formação, na sua dificuldade, na sua prova ou até mesmo aí para fortalecer os seus estudos, tá bom? Não se esqueça depois de compartilhar esse conteúdo, compartilhar com a galera aí da sua sala, compartilhar com a galera aí do seu grupo de estudos, tá bem? Então vem comigo, bora lá resolver essas integrais. Esse primeiro momento a gente vai trabalhar com as integrais indefinidas, que são aquelas integrais que não têm limites de integração, ou seja, você não vê a integral de um número até outro. Essas integrais a gente sempre precisa acrescentar uma constante na sua resposta. O motivo disso é porque quando a gente calcula uma integral indefinida, nós estamos buscando o que a gente chama de família de integrais. E a família significa, por exemplo, né, a integral do... Se você for pegar aqui, ó, rascunhão rapidão aqui, ó. Se você for pegar a integral do x, a gente sabe, né, aqui, x ao quadrado sobre 2. Se você não lembra, se você não sabe, a gente retoma em como a gente faz para calcular esses valores. Só que aí, beleza, isso aqui é uma resposta. Só que você pode colocar o mais um, que também vai ser uma resposta. Porque o que é calcular a integral? É determinar uma função cuja derivada dá exatamente o integrando. Se você pega x ao quadrado mais x ao quadrado sobre 2 e deriva, isso daqui dá x. Só que se você pegar x ao quadrado sobre 2 mais 1 e derivar, também vai dar x, porque a derivada do 1 é zero. Então, por isso que você pode, por exemplo, aqui no lugar desse 1, colocar qualquer número, porque a derivada vai ser zero e você sempre vai chegar nesse x. Então, a gente considera aí uma família de integrais. Então, por isso que a gente deve acrescentar essa constante no final da minha resposta de uma integral indefinida. Nesse primeiro momento aqui, pessoal, a gente vai calcular a integral de praticamente de funções na forma polinomiais. Ou seja, né, quando a gente tiver x elevado a alguém, que eu vou chamar aqui de n dx. Para você calcular esse tipo de integral, basta você fazer o seguinte. Você sempre vai olhar para o expoente e você vai adicionar uma unidade. Porque a regra, né, na hora que a gente calcula a derivada, é justamente a regra do tombo e você subtrai 1. A integral é a antiderivada, então você vai fazer o processo contrário. Ao invés de você subtrair 1, você vai adicionar 1. Então aqui no caso a gente vai ter x elevado a n mais 1, tá certo? Ó, soma uma unidade. Aí que está a sacada. Esse resultado que fica aqui no numerador, né, no expoente, melhor dizendo, n mais 1, é o que você vai colocar aqui embaixo. N mais 1, aí basta você acrescentar a constante na sua resposta. Quando o seu n for igual a menos 1, você não pode aplicar essa regra, porque senão você teria menos 1 mais 1 daria 0, 0 no denominador a gente não pode. Então o que vai acontecer? Quando a gente tiver a integral, né, de x elevado a menos 1 dx, isso aqui para nós dá o ln. Então a gente vai ter o ln de quem? De x mais essa constante. Nesse caso eu vou considerar x como sendo um número maior que zero, uma vez que ln é logaritmo e a gente só calcula log de números positivos. Então vamos dizer que é praticamente isso que a gente vai utilizar. Outra coisa que é muito importante você ter em mente na hora que você for resolver integrais de potências, como é o que a gente está fazendo, é uma propriedade de potência para expoente negativo, que é o seguinte, por exemplo, se você tem 1 dividido por x elevado a n, ou seja, quando a sua potência está no denominador, isso nunca é bom, porque a nossa regra, a potência está no numerador. Então o que a gente faz? A gente joga ela para o numerador. Para jogar ela para o numerador, basta você escrever x e trocar o sinal do expoente. Então fica tipo x elevado a menos n. Então se você tivesse, por exemplo, 1 dividido por x à quinta, você quer jogar isso aqui para cima, você joga x elevado a menos 5. E aí morreu. Então, só aqui você já vai conseguir resolver qualquer exercício que envolve uma potência, tá bom? Desde que você, claro, consiga deixar nesse formato, que é o que a gente vai fazer aqui nesses 5 primeiros itens, tá certo? Vou deixar aqui na descrição para vocês uma lista, né, um baita listão de resolução de integrais, né, no caso resolução não, de uma lista de integral, eu tirei a partir do livro do Guidorizi, então não são exercícios que eu criei, são exercícios do livro do Guidorizi, de cálculo 1, agora eu já não lembro, acho que a minha é a 5ª edição. Então tem o gabarito também de lá. Se eu tiver algum errinho de digitação, peço perdão, porque são mais de 100 integrais aí que você tem compilado para você aí praticar, beleza? Vou colocar aí na lista para vocês. Não esquece de compartilhar, não esquece de dar aquele like no vídeo se principalmente você estiver gostando.
Olha só, vamos lá. Vamos nomear aqui a nossa primeira integral que vai ser resolvida, vamos chamar ela de 1. Eu quero calcular a integral de 3x mais 1, e aí, no caso, a gente sempre coloca o parente só para não dizer que o dx está só em um dos termos. Pessoal, a integral da soma é a soma das integrais. Então aqui, por exemplo, se você quiser, nesse primeiro momento eu vou fazer o seguinte, eu vou quebrar em duas integrais. Então ficaria a integral de 3x dx mais a integral do 1 dx. Depois não tem essa necessidade, você pode fazer isso direto. Mas por que eu quis fazer isso neste momento? Que, por exemplo, aqui só para a gente recordar que esse número que multiplica a variável, isso aqui é uma constante, ela não afeta o resultado da minha integral, ela pode cair fora. Então eu posso ainda melhorar isso aqui escrevendo 3 vezes a integral do x dx mais, aqui a gente pode, por exemplo, pegar esse 1 jogar lá fora, mas 1 vezes não vai influenciar em nada, então aqui é como se eu tivesse a integral só do dx. É importante você montar a sua tabela de integrais, que são aquelas tabelas, né, que a gente diz que são integrais imediatas, ou seja, aquelas integrais que vai aparecer sempre na resolução dos seus exercícios. Para quê? Para você bater o olho e você conseguir decorar, não é? Não adianta você precisar ficar pensando todas as vezes, o que eu tenho que fazer aqui? Não, algumas coisas a gente realmente pode decorar sem peso na consciência. E uma delas, por exemplo, é a integral do dx. Por quê? O que a gente tem que pensar, né? Qual é a função cuja derivada vale 1? Como eu estou calculando a integral em x, essa função é o próprio x, mais quem? Mais a constante. Por quê? A integral, né, do dx é x. Por que isso acontece? Porque a derivada do x é igual a 1. E aqui lembra que a gente tinha 1? Então aqui é uma importante para você sempre lembrar. Então vamos lá, vem comigo. Aqui no caso, então, a gente vai ter esse 3, como eu disse para vocês. Aí você vai começar a aplicar essa teoria. A primeira coisa que você faz é olhar para o expoente. Não apareceu ninguém, significa que é o número 1. Aí você vai utilizar a regra do mais 1. Então você vai pegar aqui, somar 1 no expoente. Então qual que vai ser a resposta? X elevado a 1 mais 1 vai dar 2. O que deu no expoente é o que vai no denominador. Ok, mas qual é a integral do dx? A gente já sabe que é x. Como eu estou numa integral indefinida, necessita colocar a constante. Se você não colocar a constante, tem grande chance do seu professor aí descontar um pouquinho a sua resposta. Então, fechou o rolê. Essa daqui é a resposta da nossa primeira integral. As outras eu vou começar a fazer um pouquinho mais rápido, tá certo? Justamente para a gente conseguir não deixar o vídeo muito longo, mas vai ficar bem chique para você praticar para suas aulas, para sua prova, para o seu roteiro de estudo. Depois, então, a gente tem a integral do x ao quadrado, mais x mais 1, e aí, né, no caso aqui, dx. Então, vamos lá calcular essa integral. Pessoal, o que acontece? Aqui, então, a gente usa a regra do mais 1, né? Então, você vai somar 1 aqui, aqui não tem nada, é como se eu tivesse 1, aí você soma 1, e aqui é a integral do 1, que a gente já sabe quanto que vai dar. Então aqui vai ficar o que para a gente? X, 2 mais 1 vai dar 3, então x ao cubo dividido por 3, mais x ao quadrado dividido por 2, a integral do 1 é x, fechou o rolê, mais a nossa constante. Olha só, prontinho, mais uma integral sendo resolvida. Então essa aqui é a resposta da nossa segunda integral. Vamos lá então para a nossa terceira integral, né? Agora aqui a terceira integral é a integral de quem? Do x mais 1 sobre quem? X ao cubo dx. Aqui a gente já olha, né, já fala, nossa, o meu professor falou, o Walter falou, só dessa daqui eu não consigo enxergar. Essa a gente já vai começar a utilizar essa propriedade. Ou seja, quando algo não está do jeito que a gente quer, a gente tenta deixar em algo que a gente conhece. Então, nesse caso aqui, pessoal, a gente vai ter a integral, o x já está bonzinho, então vamos deixar assim. Aqui é aquilo que eu falei para vocês. Você vai pegar o x e jogar ele para cima. Então, você vai ter x elevado a quanto? A menos 3. E aí, no caso, dx, fechou o rolê. Agora, a gente efetivamente calcula a integral. Vamos lá, regrinha do mais 1. Não apareceu ninguém aqui, então é um 1, né? Aí depois você vai somar com 1 e aqui você vai somar com 1 também. Então, vai ficar x ao quadrado, o que deu em cima, coloca embaixo. Mais x elevado, menos 3 mais 1 vai dar menos 2. Então, você vai ter menos 2, o que deu em cima, você coloca embaixo. Fechou, não tem mais ninguém para calcular a integral, é só acrescentar a constante. Aqui você pode organizar para deixar gabarito de livro, né? Que é o seguinte, esse mais você pode fazer uma regrinha de sinal com esse menos. Então, mais com menos vai dar menos, porque você está trabalhando com uma divisão aqui. Então, isso aqui para nós vai ficar x ao quadrado sobre 2, menos quem? X elevado a menos 2 sobre 2, mais a constante.
Caso seja do seu interesse, você pode pegar esse termo e voltar ele para a forma de fração, assim como a gente fez, né? Agora você desfaz só para ficar um pouquinho mais chique. Então eu deixo para vocês aí, se você quiser, você volta para a forma de fração com o x no denominador. Vamos lá, quarta integral. Essa quarta integral, ela é a integral de uma raiz quadrada. No caso aqui, a integral de raiz de x dx. Não é para você se assustar quando você for trabalhar com integral de raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quinta, seja lá qual for. Por que não? Você tem que tentar transformar nesse formato aqui que a gente conhece. E aí, a gente tem que acrescentar mais uma propriedade para você ter que lembrar. Existe uma propriedade, né, que é o seguinte: se você tiver a raiz, alguém lá fora, vamos chamar de n, de x elevado a um m. Essa é aquela propriedade, né? Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Então, ou seja, você vai trocar isso daqui por uma potência. Você vai escrever x elevado a quanto? A m, que é o cara que está lá dentro, dividido por n, que é o cara que está lá fora. Então, ou seja, você transforma o seu problema, que era uma raiz, por um problema de potência, da qual a gente já sabe resolver. Qual que é a dificuldade nisso? A gente vai sempre trabalhar com fração nesse tipo de problema. Então, é isso que você sempre vai ter que tomar cuidado. Então, nesse caso aqui, a gente tem a integral de raiz de x dx. O que a gente vai escrever? Eu vou reescrever ela da seguinte maneira. Não tem nada aqui, é como se eu tivesse um 2. Não tem nada aqui dentro, é como se eu tivesse 1. Lembrando que raiz quadrada a gente omite o 2 lá de fora. Então, isso daqui vai ficar o que para nós, né? A gente vai ter a mesma coisa que x elevado a meio dx. Olha só que bonito. Aí eu posso, então, aplicar a regra de quem? A regra do mais 1. Então, o que vai acontecer? Isso daqui vai ficar x elevado a meio, que é o que já tinha, mais 1. Aí, como eu falei para você, a parte que vai ficando chata, né? E aí, no denominador, quem que você vai colocar? Vai colocar meio mais 1, e aí é indefinida mais a nossa constante. Aqui, então, só para deixar organizado, aqui é fraçãozinha, né? Você pode fazer 2 vezes 1 vai dar 2, pega o resultado e soma com esse, né? Multiplica e soma. 2 vezes 1 dá 2, 2 mais 1 dá 3. Então, isso aqui vai ficar x elevado a 3 sobre 2, dividido por quanto? Por 3 sobre 2, e aí mais a constante. Pessoal, essa resposta não é a resposta de livro, porém eu acredito que seja uma resposta aceitável aí pelo seu professor sem problema nenhum. Você pode, por exemplo, aqui no caso você está dividindo por 3 sobre 2, então basta você inverter o 3 sobre 2, divisão de fração. Então você vai ter 2 terços de x elevado a 3 sobre 2 mais a constante. Se você quiser, você pode pegar esse cara aqui e transformar na forma de radical de novo, ou seja, né, transformar na forma de potência sem problema nenhum, melhor dizendo, né? Você pode pegar esse cara aqui e transformar na forma de raiz novamente, tá certo? Aí eu deixo para vocês mais uma. Então, ok, mais uma integral sendo feita. Vamos lá resolver a próxima integral, a integral de número 5. Aqui é praticamente a mesma coisa que a gente acabou de fazer, só que ao invés de ser raiz quadrada, é uma raiz cúbica. Então, você vai ter lá a raiz cúbica de x dx. Então, você reescreve a sua integral como sendo x, não tem ninguém aqui, é 1, então é x elevado a 1 terço dx mais quem? Mais ninguém, né? Porque eu ainda não calculei a integral aqui, perdão. Ok, cheguei aqui, regrinha do mais 1, então você vai somar 1 no expoente. Então, você vai ter o quê? X elevado a 1 terço mais 1, dividido por 1 terço mais 1, agora sim, mais a nossa constante. O que vai acontecer aqui? Ó? Aqui, pessoal, regrinha, pode fazer a mesma continha que eu fiz, né? Soma, multiplica e soma, então 3 vezes 1 vai dar 3, 3 mais 1 vai dar 4. Então, vai ficar x elevado a 4 terços, dividido por quanto? Dividido por 4 terços, que é sempre o mesmo resultado. E mais a constante. Para finalizar, como eu disse para você, você pode inverter, então você vai dar 3 quartos, porque é divisão de fração, vezes x elevado a quanto? A 4 terços, mais a constante. Já era. Essa aqui é a resposta da nossa primeira leva de integrais, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse é um vídeo aqui, se você assista ele em 2 etapas, né? Porque vai ficar um vídeo longo, sim, porque a gente vai resolver aí 34 integrais, mas eu creio que sejam integrais importantes e maneiras de resolver é importante para você ganhar gabarito, ganhar aí experiência e praticidade na resolução dos seus exercícios. Então vem comigo aí, força, vamos lá, vamos arrebentar, vamos destruir as integrais. Vamos lá para o nosso segundo bloco aqui de resolução.
Vou apagar aqui esse primeiro e aí trazendo aqui a segunda parte. Nessa segunda parte, a gente vai já começar a colocar outros valores, né? Por exemplo, uma exponencial, uma trigonométrica. Para quê? Para que você entenda qual é o mecanismo que a gente tem nesse tipo de resolução. Aqui no caso, né, essa integral, às vezes, ela assusta muito a galera. Essa aqui é a nossa sexta integral, né? Integral de número 6. Ela assusta bastante a galera. Por quê, né? Porque tem uma fração. Qual que vai ser a sacada? Esse tipo de integral aqui ainda está legal para a gente resolver, né? Por quê? A gente vai ter x ao quadrado mais 1 dividido por x dx. O mais chato é quando tiver ao contrário. Se tivesse x em cima e de baixo x ao quadrado mais 1, aí a gente já tem que fazer pelo método da substituição. Essa integral vai aparecer mais à frente para a gente. Quando isso acontecer, quando você tiver um elemento sozinho no denominador, quebra essa sua fração em mais de uma. Então você pode, por exemplo, reescrever essa integral da seguinte maneira. A integral de x ao quadrado sobre x mais quem? 1 sobre x dx. Por quê? Aí vai ficar bom. Ó, x ao quadrado dividido por x, você pode cancelar, vai sobrar só um x. Então você vai ter a integral do x, certo? Mais 1 sobre x dx. Essa integral é legal de calcular. Porque qual que é a integral do x, né? Não tem ninguém, é o mais 1 aqui. Então vai ficar x ao quadrado sobre 2, certo? Então, é a regra do mais 1, mais a integral de 1 sobre x. Essa daqui você tem que decorar, você tem que saber que a integral de 1 sobre x é o ln. Não adianta você aplicar a propriedade do mais 1, porque senão o seu denominador vai ficar zero. E não podemos dividir por zero. Então, 1 sobre x, a integral, necessariamente é o nosso ln, tá certo? Então, vou colocar aqui ln. Como eu não sei qual é a resposta, né, qual é o valor de x, eu vou colocar ln do módulo de x para garantir que eu estou calculando o ln de um número positivo. Fechou? Aí, acabou, mais a nossa constante. Essa aqui, então, é a resposta da nossa sexta integral, tá bem? Aqui, pessoal, a gente já vai ter a integral de uma função exponencial. Lembra lá aquela tabela de integrais, né? Uma delas que você tem que colocar é a integral do e elevado a x dx. A gente sabe lá de derivada que a derivada do e elevado a x é ela mesma. Então, significa que essa aí é a única integral cuja a sua integral, né? Ou melhor dizendo, essa é a única função cuja integral é ela mesma. Então, você pode escrever isso daqui como sendo o quê? E elevado a x mais a constante. Só que aí, o que acontece? Aqui você tem um 2zinho. E eu, nesse momento, não quero que você resolva pelo método da substituição. Não vale a pena, não precisa. O que você vai fazer? Então, aqui eu vou te dizer o processo prático. Se você tiver, então, a integral de e elevado aqui, vou colocar aqui um nx dx. Ou seja, se você tiver alguém multiplicando o x, esse alguém, basta você fazer o seguinte, você vai repetir, né, porque a integral da exponencial é ela mesma, então vai ficar e elevado a nx, do mesmo jeitinho, só que aí você vai fazer o quê? Você vai dividir por esse n, e aí mais quem? Mais a constante. Isso tudo se traz pelo fato da regra da cadeia, né? Porque se você, por exemplo, pega lá a integral do você quer calcular a derivada do e elevado a 2x, ela é e elevado a 2x, você mantém, né? Bonitinho, porque a derivada da exponencial é ela mesma, só que aí você tem que fazer a derivada do expoente, e a derivada do 2x é 2, então você precisa multiplicar por 2. Então, por isso que se você não acrescentasse esse cara no denominador, você ia ter um cara aqui flutuando. Então, eu preciso colocar alguém aqui para cancelar e dar como resposta justamente o que eu preciso. Então, disse para vocês aqui apenas o processo prático. Quando a gente for fazer o método da substituição, a gente volta aqui para dar meio que uma justificada nisso aqui que a gente está fazendo, tá certo? Então, vem lá, vamos comigo. Agora, então, resolvendo aqui a nossa sétima integral, eu quero a integral do e elevado a 2x dx. Como eu disse para você, essa vai ser tranquilona. Você sempre vai repetir, ou seja, e elevado a 2x. Que número que você está multiplicando aqui? É o 2. Então, você vai dividir por 2. Acabou. Aí, mais a nossa constante. Essa daqui é a nossa resposta. Se você tiver na dúvida, né, olha só fazer a provinha real, que é calcular a derivada. Como eu disse para você, né, se você tem lá meio, né, de e elevado a 2x. Calcula a derivada disso aqui. Esse meio não influencia em nada, então vai ficar aqui fora. Meio. A derivada do e elevado a 2x é e elevado a 2x, aí vezes o 2, que é a regra da cadeia. Olha lá, cancela e elevado a 2x, que é justamente o que está aqui, tá certo? Então, realmente, essa
função possui essa integral como resposta. Ok, vamos lá. Continuando aqui, a nossa oitava integral, maratona, hein, meu filho? Vem comigo. Então aqui a gente tem a integral de x mais 3e elevado a x, fechou aqui, dx. Aqui é a mesma coisa. Qual é a integral do x? Já fizemos. X ao quadrado sobre 2. Aqui não tem ninguém, é 1, aí você utiliza a regra do mais 1. A regra do mais 1, pessoal, ela só pode ser utilizada como eu tiver x elevado a alguém. Se não for isso, eu não posso utilizar a regra. Então aqui a gente vai ter x ao quadrado dividido por 2. Aqui, esse 3 não afeta em nada na minha integral, então eu sempre posso repetir. Aqui ficou 1 elevado a x. E a integral do e elevado a x, a gente já viu, então vai dar e elevado a x mais a constante lá fora. Fechou? Essa é a nossa resposta, tá bom? Então aqui, mais uma integral. Vamos lá para a próxima e última dessa parte. Integral de número 9. Aqui, a gente vai fazer praticamente, né, o que a gente fez lá naquela da divisão. Lembra lá, quando você tem a divisão, é sempre ruim trabalhar dessa maneira. Então, a gente vai pegar essa potência e jogar ela para cima. Isso aqui é como se eu tivesse, né, lembra aquela propriedade? Então, você tem uma propriedade 1 dividido por a elevado a n, você pode escrever como sendo a elevado a menos n. Nesse caso, o meu a é essa letra e, que é o exponencial, que é o número de Euler. Então, aqui a gente pode escrever como sendo a integral de e elevado a menos 3x dx. Aí, beleza. Aí a gente utiliza igualzinho a gente fez aqui no exercício 7. Qual é a integral da exponencial? Ela mesma, então você vai repetir e elevado a menos 3x. Que número que está multiplicando x? É o menos 3. Então você vai e divide por menos 3, acrescenta a constante. Aqui na frente, né, é como se a gente tivesse o mais, então a gente pode fazer uma regrinha de sinal aqui, ó. Mais com menos vai dar menos, então você vai ter menos e elevado a menos 3x sobre 3, mais quanto? Mais a constante. Essa daqui é a nossa resposta. Fechou? Essa aqui, então, é a nossa segunda leva de resolução. Bora lá continuar? Força aí, vem comigo, vamos para mais uma. Ó, aqui a gente já vai calcular a integral, né, de duas funções que são trigonométricas, duas funções importantes. No caso, eu estou trazendo seno e cosseno, que são as que mais vão aparecer, né? Secante, tangente, são sempre integrais chatas de serem feitas e eu creio que poucas são as utilidades. Então, a gente vai acabar trabalhando apenas com as integrais de seno e cosseno, que são as que mais vão aparecer aí nas suas listas de exercícios, consequentemente, por exemplo, numa possível avaliação. Então, nesse caso, a gente tem que lembrar, né, que se eu for calcular a integral, né, do seno de x, dx, eu estou procurando qual é a função cuja derivada é seno. A função cuja derivada é seno é o menos cosseno, então vai ficar menos o cosseno de x mais quem? A constante. E a integral de quem? Do cosseno de x dx é qual é a função cuja derivada é o cosseno. Essa função é o seno de x, aí mais a constante. A gente tem aí, por exemplo, né, um processo prático, pensando no círculo trigonométrico. Então, imagine que aqui eu tenho o círculo trigonométrico. Aqui é o eixo dos cossenos, porque está deitado, está com sono, né? E esse aqui é o eixo dos senos, porque está de pé. Aqui seria o menos cosseno, porque eu estou na parte do x negativo. E aqui seria o menos seno. Olha só que interessante, né? Se você pega lá, qual é o seno? Qual é a integral, né? Ou melhor dizendo, qual é a derivada do seno? A derivada do seno é cosseno. A derivada do cosseno é menos seno. A derivada do menos seno vai ser menos cosseno e a derivada do menos cosseno será o seno. Então, o sentido horário é o sentido da derivada. Aí, se você pegar o sentido anti-horário, né, igual a gente fez aqui, ó, por exemplo, pega lá a integral do cosseno, vai dar seno. A integral do seno, olha lá, menos cosseno. A integral do menos cosseno vai dar menos seno. E a integral do menos seno vai ser igual ao cosseno. Então, o sentido anti-horário é o sentido da integral. Isso aqui ajuda bastante para você não ficar perdido. Não, será que é mais? Será que é menos? Então, vale a pena você lembrar aí desse macete, desse bizu, né? Para você resolver aqui algumas integrais de seno e cosseno de modo mais rápido, sem precisar se perder com os sinais. Ok. Aí, aqui observe que você falou tudo de x, mas tem esse 4. Aqui é a regra da cadeia. Assim como a gente tinha da exponencial e elevada a nx, a gente tem também a integral, né, de, por exemplo, do cosseno de nx. A integral do cosseno a gente viu que é seno, então vai ficar seno de nx, só que aí o que você vai fazer? Dividir por n. Olha lá, mesma coisa. Então, o número que está multiplicando x, você divide ele. Por quê? Regra da cadeia.
Então, mais um momento aqui, pessoal, eu estou dizendo para você como é que faz, a gente só está resolvendo exercício, tá? Então, aqui a gente vai ter a integral do seno de nx dx, como é que vai ser? Isso aqui vai ser a integral do seno é menos cosseno, então vai ficar menos o cosseno de nx, e aí o número que está multiplicando é o n, então dividido por n, mais quem? Mais a nossa constante. Isso daqui são as respostas quando a gente tiver um número multiplicando o x. O motivo disso é a regra da cadeia, né? Porque se você, por exemplo, for calcular a derivada do seno de 2x, qual é a derivada do seno? É cosseno. Então, ficaria cosseno de 2x, e aí você tem que multiplicar pela derivada do argumento. A derivada do 2x é 2, então vezes o 2. Aí, por isso que você tem que ter alguém aqui embaixo para cancelar com esse cara aqui, senão você não chegaria na sua integral corretamente. Tá bem? Então, essa aí é uma justificativa, aí, uma prova real do porquê que a gente tem que colocar o número embaixo. Fechou. Vamos aí aplicar isso na nossa décima integral. Então, a gente tem a integral de 1 menos o cosseno de 4x dx. A integral de 1, a gente já viu que é o x. Aqui, a gente vai, então, utilizar essa nossa regra. Lembrando que esse menos não pode nos preocupar com ele, é uma constante, cai fora da integral. Qual a integral do cosseno? É seno. Então vai ficar seno de 4x. Como tem um 4 aqui, eu divido por 4. E aí fechou mais a constante. Aqui, se você quiser, né, ficaria x menos 1/4 de seno de 4x. E aí, mais a constante lá fora, só para deixar aí, vamos dizer assim, esteticamente, né? Perfumaria, como diria uma professora minha. É só questão de perfumaria essa parte aqui. Fechou. Vamos lá. Continuando, hein? Força aí. Aqui, a questão 11, né? Eu quero aqui essa integral. Então, vai ficar a integral de quem? De 2 mais o seno de x sobre 3. E aí, dx. Qual a integral do 2? A gente fez a integral do 1 que deu x. Então a integral do 2 vai dar o quê? 2x. Exatamente isso. Então a integral do 2, ela vai ser 2x mais quem? Aqui, pessoal, a gente vai ter mesma coisa. Qual que é a integral do seno? É menos cosseno. Então você vai ter lá, olha interessante o sinal, né? Então você abre um parênteses, menos o cosseno, repete o argumento, de x sobre 3. Lembra lá que a gente precisa dividir, né, pelo número que está multiplicando? No caso, o número que está multiplicando aqui é 1/3, então você vai ter que dividir por 1/3. Tá bom? Então, não tem jeito, hein? Ok. Aqui, então, vai dar 2x, bonitinho, do mesmo jeito. Aqui, pessoal, mais com menos vai ficar menos. Lembra lá quando a gente foi fazer aquela de raiz, que embaixo era uma fração, a gente invertia? Aqui a gente pode fazer a mesma coisa. Então, ao invés de escrever 1/3, a gente escreve 3 sobre 1. Só que 3 sobre 1 não precisa escrever o 1 embaixo, então vai ficar 3, o quê? O cosseno de x sobre 3 mais a constante. Essa daqui, conselho você que não entendeu, dá uma voltadinha aí no vídeo para você entender o passo a passo. Mas, pessoal, eu estou usando o n como sendo o 1/3, e aí é o que a gente finaliza. Ok? Vamos lá para mais um pouquinho. Bem, agora a gente vai entrar nas integrais, que são as integrais definidas, que são quando nós temos limites de integração. Então, ou seja, ela é uma integral que vai de um número até outro. A maior prática das integrais definidas é o cálculo de área, que a gente vai fazer 2 exemplos daqui a pouquinho. Para a gente utilizar isso daqui, né, que é o cálculo da integral definida, a gente precisa fazer uso da ferramenta que é o teorema fundamental do cálculo. O teorema fundamental do cálculo diz o seguinte, né? Se você tem lá que a integral, né, da f de x dx é igual a uma fona, né, que é a nossa primitiva, mais aí a constante. Então, a integral definida de um a até b dessa mesma f de x, ela vai ser a fona aplicada no ponto b menos a fona aplicada no ponto a. Ou seja, você calcula a integral, depois que você calcular a integral, você vai substituir no ponto de cima e subtrair substituindo no ponto de baixo. Esse daqui é o nosso teorema fundamental do cálculo, tá bom? Então, isso daqui é o que a gente tem de teoria para resolver esses exercícios de integrais definidas. A mais chata aqui vai ser essa última, justamente porque a gente tem uma raiz, mas assim, o estilão de resolver é exatamente o mesmo jeito. Então, vamos lá, resolvendo aqui a nossa 12ª integral. Aqui, então, eu quero a integral de menos 1 até 1 de 2x mais 1, e aí, dx. Vem comigo. A integral do 2x. A integral do 2x é o 2 é a constante, né? Qual é a integral do x? É x ao quadrado sobre 2. Ok.
mais a integral do 1 é x. Já vimos isso. E isso aqui, em geral, a gente escreve assim, né? Eu vou calcular de menos 1 até 1. A gente coloca uma barrinha e coloca os limites de integração. E não precisa colocar constante, o que é interessante, né? Porque como você faz uma subtração aqui, essa constante cancelaria com ela mesma. Então, ficaria k menos k dá zero. Então, as integrais definidas não tem necessidade de colocar constante. Se você quiser colocar, você pode. Ela vai cancelar. Então, eu estou te dizendo que em todas as etapas ela irá se cancelar. Então, não tem necessidade de você acrescentar essa constante. Aqui, antes de fazer conta, eu posso simplificar esses dois. Então, a gente vai ter x ao quadrado mais x. Isso aqui vai de menos 1 até 1. Aí você faz a substituição. Primeiro, no lugar do x, eu vou substituir por 1. Então, a gente vai ter 1 ao quadrado mais 1 menos, abre um parênteses, quando? Sempre. Toda vez que você for fazer o menos na sua integral, abre um parênteses e coloca a sua resposta dentro do parênteses, porque senão você vai errar por conta do sinal. Aí aqui a gente vai colocar agora o x por menos 1, então a gente vai ter menos 1 ao quadrado e mais o menos 1. Fechou. Então, primeiro eu substituir por 1, que é esse cara aqui de cima, subtraio, teorema fundamental do cálculo, substituindo por menos 1, que é o cara aqui de baixo. Então, isso daqui vai ficar 1 ao quadrado vai dar 1, mais 1 é 2, menos 1 ao quadrado é 1, aí aqui vai ficar mais com menos vai dar menos 1, então aqui, pessoal, vai ficar 1 menos 1, e o menos 1 é 0. Então, no fim das contas, ficou menos 0, isso aqui a resposta é igual a 2. Então, essas integrais, que são as integrais definidas, a resposta é sempre um valor numérico. Então, nesse caso aqui, a gente tem a resposta como sendo 2. Claro que é um valor numérico quando o meu limite de integração vai de um número até outro. Fechou. Vamos lá. Agora, a nossa 13ª integral. Então, eu vou calcular aqui a integral de menos 2 até 1 de x ao quadrado menos 1, isso daqui dx. Mesmo esquemão, não tem segredo, hein? A integral de x quadrado, você vai resolver x ao cubo sobre 3. A integral do 1 é o x, e aí você vai calcular de menos 2 até 1. Teorema fundamental do cálculo. Primeiro você substitui por 1, então a gente vai ter 1/3 menos 1 menos, abre o parênteses, abriu o parênteses, agora você vai substituir por menos 2. Então vai ficar menos 2 elevado à terceira. Volta, por que você não pôs a terceira aqui? É porque 1/3 dá 1 e eu acabei não colocando, tá? Então vai ficar menos 2 à terceira, dividido por quanto? Dividido por 3, menos... Gente, tudo que tem menos, cara, coloca o parênteses para você não errar, né? Então, como a gente tem menos e eu vou substituir alguém negativo, eu vou colocar o parênteses, eu vou reforçar a barra aqui, que é necessário. Então, cheguei nisso daqui. Quando que fica difícil, né, essa parte? A gente acaba não errando a integral, a gente erra na substituição. Ou seja, a gente acaba errando na soma ou subtração de fração. Sim, pelo incrível que pareça, né? Eu dou aula no ensino superior, dou aula de cálculo diferencial integral 1, a galera faz toda a conta bonita, resolve a integral, chega na hora de substituir, acaba errando conta, né? Mas vamos lá. Aqui vai ficar 1/3 menos 1. Pessoal, menos 2 ao cubo, menos 2 vezes menos 2 dá 4. Aí, vezes menos 2 vai dar menos 8. Então, a gente tem esse menos aqui, vou abrir o parênteses, menos 8/3, menos com menos vai dar mais. Então, vai ficar mais 2, ok. Se eu errar alguma conta aí, vocês me falam no comentário, hein? Peço desculpa, porque eu estou fazendo rapidão aqui. Aqui vai ficar o seguinte, ó. Antes de fazer conta, já vou fazer aqui, ó. 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. Então, você vai ter menos 3, só que e mais esse 1 aqui. Então, menos 3 mais 1... Menos 3 mais 1 vai dar menos 2. Então, a gente vai ter menos 2/3, menos... Vou aqui, passo a passo. Aqui, ó. 3 vezes 2 vai dar 5. Então, a gente vai ter menos 8 mais 5. Menos 8 mais 5 dá menos 3. Então, vai ficar menos 3 sobre 3. Opa, ficou bom aqui, né? 3 vezes 2 vai dar 5. Aí, 5 com menos 8 vai ficar menos 3. Menos 3 sobre 3, tá certo. Aqui, então, vai ficar o que pra gente, né? Vai ficar menos 2/3. Eu olhei para o monitor aqui, porque senão eu escrever atrás de mim, aí você não enxerga, né? Menos com menos vai dar mais. Então, aqui vai ficar mais 3/3. Ó, menos 2/3 mais 3/3, a gente fica tentado a cancelar aqui, mas evita, vai com calma. Às vezes, cancelar para depois ter que tirar MMC não vale a pena. Menos 2/3 mais 3/3, isso aqui dá 1/3. Resposta final dessa integral. Deu um pouquinho mais de trabalho para a gente, justamente por conta das substituições. As integrais legais, né, de se substituir são essas quando a gente tem um cara como sendo zero, porque em geral vai zerar todo mundo, a gente fica felizão e no fim das contas a gente só acaba realizando uma operação. Vamos lá, força aí, aqui a gente não respira não, hein? Chique 10!
Então, exercício aqui 14, né? Chegamos aí na nossa metade, né? Chegou na metade de 34 a 17. Não, eu achei que era 28 exercícios. Então, tem mais um pouquinho. Ó, aqui então a gente tem 14, né? Que é a nossa integral. Vai ficar a integral de 0 até 2. De quem? De x ao quadrado mais 3x menos 3 dx. Então, isso daqui vai ficar a integral, vamos lá, de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, mais o 3. Lembra que todo que é constante, você não precisa se preocupar. A integral do x é x ao quadrado sobre 2. A integral do 3 é 3x. Então, como tem um sinalzinho de menos, então é menos 3x. Integral definida, você vai de 0 até 2. Aí agora a gente dá aquele beijo, né, em quem montou essa questão, porque o que vai acontecer? Na hora que você substituir o x por 0, vai dar todo mundo zerado. Então, você não precisa se preocupar. Então, você só vai fazer a substituição do 2. Então, vai ficar 2 ao cubo sobre 3, mais 3 vezes 2 ao quadrado sobre 2, menos 3 vezes o 2. Então, isso aqui vai ficar o que para a gente, né? Deixa eu colocar aqui, senão eu vou ficar escrevendo atrás de mim. 2 ao cubo vai dar 8, então você vai ter 8 terços. 2 ao quadrado é 4. Aí você vai ter 4 dividido por 2 vai dar 2, tá certo? 2 ao quadrado é 4, 4 dividido por 2 vai dar 2. Aí 2 vezes 3 vai dar 6, então vai ficar mais 6. 3 vezes 2 vai ficar 6, só que é negativo, então menos 6. Que bonitinho! Esse cara cancela com esse. 8 terços é a nossa resposta. Finalizamos aí mais uma integral. Beleza? Vamos lá, força aí, não me abandona. Nossa 15ª integral, a integral de quem? De 1 até 4, de 1 sobre quem? Raiz quadrada de x. Essa daqui é bonita, hein? Vamos lá. Primeira coisa, como a gente já mencionou, o que você vai fazer? Você vai jogar para a forma de potência. Então aqui, ó, eu vou reescrever a integral de 1 até 4. Não adianta só fazer integral fácil aqui, senão eu vou ficar enganando você. Então a gente faz integral que são mais chata também. Primeiro, não tem nada aqui, é um 2, não tem nada aqui, é 1, então a gente transforma na forma de potência. Então aqui vai ficar 1 sobre 2, ok. E aí, dx. Então aqui vai ficar a integral de 1 até 4, joga para cima, então vai ficar x elevado a menos meio. Beleza, Walter, ok. Isso daqui dx. Até aqui foram duas etapas de organização da nossa integral, então eu não calculei a integral. Agora, efetivamente, eu vou fazer isso. Então aqui, pessoal, o que vai acontecer, né? Eu vou lá, é a regrinha do mais 1. Então aqui eu vou somar 1. Então vai ficar x elevado a menos meio mais 1. O que der no expoente a gente coloca embaixo. Então menos meio mais 1. Isso eu estou calculando de 1 até 4. Então de 1 até 4. Cheguei no meu limite aqui. Bom, vamos lá. Menos meio mais 1 dá meio, pessoal. Então isso aqui vai ter x elevado a meio dividido por meio. Isso de 1 até 4, né? Sai um pouquinho aqui a minha tela, depois eu vou corrigir, tá? Só para a gente continuar. Aqui vai ficar, esse meio eu posso colocar ele lá em cima multiplicando, lembra lá? Só inverter. Então vai ficar 2 vezes x elevado a meio. Essa ficou bonita, né? Porque vai ficar de 1 até 4. Por quê? X elevado a meio é raiz quadrada, então isso aqui é 2 vezes a raiz quadrada de x, isso de 1 até 4. Aí a gente faz a continha substituindo o x por 4. Então vai ficar 2 vezes a raiz quadrada do 4. Subtrai, né, fundamental, 2 vezes a raiz quadrada do 1. Então vai ficar o que para a gente? Raiz quadrada do 4 é 2, 2 vezes 2 vai dar 4. Raiz quadrada do 1 é 1, 2 vezes 1 vai dar 2. 4 menos 2 é igual a 2. Essa aqui, então, é a nossa resposta do 15º problema. Então, isso aqui já foi um pouquinho mais de trabalho para a gente, né? Então, teve 2 que deu trabalho, que são aqueles exercícios onde a gente tem que trabalhar com fração. Tá bom? Então, aí, matamos a primeira leva de integrais por integrais definida. Vamos lá para mais um pouquinho. Vamos lá, que a gente não pode afinar para as contas não, tá? Então agora a gente vai colocar aqui um pouquinho mais de dificuldade, acrescentar as exponenciais, acrescentar as trigonométricas e ver o que acontece. Teoricamente, pessoal, a gente sempre vai acabar, né? Acabei saindo aqui da tela. Teoricamente, a gente sempre vai acabar caindo nas mesmas integrais. Esse é o motivo, ou seja, integral de seno, integral de potência, integral de exponencial. E aí, é claro, o que vai mudar daqui a pouco é quando a gente tiver que realizar uma substituição, mas, em geral, o objetivo é sempre tentar deixar uma integral difícil numa integral conhecida. Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, né? Essa aqui é a 16ª integral.
Então, a gente vai ter a integral de 1 até 2 de quem? Vamos separar aqui. Então, vai ficar 1 sobre x mais 3 elevado a x ao quadrado, dividido por quanto? Dividido por x dx. Ok. Aquela organizada, então isso aqui vai ficar integral de 1 até 2 de 1 sobre x, não tenho o que fazer. Posso cancelar esses dois caras, vai sobrar só um x ali. Então, mais 3x dx. Aqui, então, pessoal, a integral de 1 sobre x a gente já sabe, ln. Então, ln de x. Ok. A integral do 3x, então, mais o 3, x ao quadrado, sobre 2. Integral definida, então, a gente vai fazer o quê? De 1 até 2. Então, o que vai dar essa aqui para a gente, né? A gente vai ter, então, primeira coisa, substituir por 2. Então, a gente vai ter ln de 2 mais 3 vezes 2 ao quadrado sobre 2, menos, abro parênteses, ln de 1 mais 3 vezes 1 ao quadrado sobre 2. Walter, o que você fez? Então, calculei a integral. Lembra lá, a maneira de calcular a integral é igual às indefinidas. A única coisa que falta agora é a gente fazer a aplicação do teorema fundamental do cálculo, ou seja, fazer as devidas substituições. Então, primeiro, no lugar do x, você substitui, né, o limite superior de integração e subtrai fazendo a substituição do limite inferior. Então, aqui para a gente, né, ln de 2 não tem o que fazer. Que bom, pode deixar assim, né? Você não está mais no ensino médio, precisa fazer essa substituição. Aqui, pessoal, 2 ao quadrado dá 4, 4 vezes 3 vai dar 12. Então, a gente vai ter 12 dividido por 2. Você vai entender por que eu não fiz a conta. Então, 12 dividido por 2. ln de 1 é 0. Se você digitar na calculadora o ln de 1 vai dar 0. Então, não precisa se preocupar. 1 ao quadrado vai dar 1. 1 dividido por 2 vai dar 2. Aí, você vai fazer aqui 1 dividido por 2 é meio, né? Aí, vezes os 3 vai ficar 3 sobre 2. Com esse menos 3 sobre 2. Aqui o motivo de eu não ter feito aquela substituição, justamente para não precisar tirar o MMC aqui. Então, vai ficar ln de 2, aqui 12 menos 3 vai dar 9, então a gente vai ter mais 9 sobre 2 como sendo a nossa resposta. Não precisa transformar em decimal, né? Você pode deixar assim, sem problemas. Vamos lá. Próxima integral, 17ª, agora sim, finalmente estamos chegando na metade do caminho. Olha lá, 45 minutos. Aqui vai dar quase 2 horas de aula de resolução de integral. Aqui, pessoal, eu vou querer então calcular a integral de menos π sobre 3 até π sobre 3 de quem? De cosseno de 2x dx. A integral do cosseno, qual que é? Qual é a função cuja derivada da cosseno? É seno. Então, aqui a gente vai ter seno de quem? De 2x. Lembra lá? Número que está multiplicando é o número que a gente divide. Então, dividido por 2. E isso daqui já era calculado de menos π sobre 3 até π sobre 3. Então, isso daqui vai dar o que para a gente? Vai ficar seno, né? Eu vou até fazer o seguinte, vou colocar o meio lá fora, então vai ficar meio de quem? Do seno de 2 vezes o π sobre 3, π sobre 3, menos, abro parênteses, meio de seno de 2 vezes agora o menos π sobre 3, fechou, agora é continha. Vamos lá, o meio não tem o que fazer. 2 vezes π sobre 3, vamos lá, π é 180, né? 180 dividido por 3 vai dar 60. 60 vezes 2 dá 120. Então, aqui é o seno de 120. Aqui, infelizmente, não vale a pena eu tentar recordar tudo isso com você, mas o seno de 120, aí você procura numa tabela trigonométrica, você pode colocar ele como sendo raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2. Menos meio de quem? Aqui a gente vai ter o ângulo, o seno de menos 120. Pessoal, o seno de menos 120... O seno é uma função que a gente chama de ímpar, né? Então, funções ímpares, o sinal de menos vai fora da nossa expressão. Então, o seno de menos 120, ele é igual ao menos o seno de 120. Então, isso aqui vai ficar menos quanto? Raiz de 3 sobre 2, tá certo? Então, vamos lá, hein? Essa é aquelas partes, né, que é onde vai começando a deixar difícil as integrais, quando a gente começa a misturar muitos conteúdos. Aqui, então, a gente está utilizando trigonometria, tendo que lembrar do ciclo trigonométrico, tendo que fazer outras substituições. Então, nesse caso, o seno de um número negativo é menos o seno. Então, o que eu estou fazendo? O seno de menos x, esse menos cai fora. Então, isso aqui é menos o seno de x. Então, se a gente tem o seno de menos 120 graus, né? Isso daqui é menos o seno de 120.
Seno de 120 a gente já viu que é raiz de 3 sobre 2, então por isso que fica dessa maneira. Então aqui vai ficar para a gente raiz de 3 sobre 4, né, porque eu multiplico aqui embaixo. Menos com menos vai dar mais raiz de 3 sobre 4, ou seja, 2 vezes a raiz de 3 sobre 4. Posso cancelar esses dois, então isso aqui vai dar raiz de 3 sobre 2, como sendo a nossa resposta, tá certo? Então, essa aqui é a resposta da nossa 17ª integral. Pela mesma coisa, né, a gente vai fazer aqui a 18ª utilizando o mesmo recurso. A integral de menos π até zero de quem? Do seno de 3x dx. Aconselho você aí, né, dá uma pausa, dá um break, vai beber uma água, dá um rolê, depois você volta, continua aí, porque é maratona. Maratona é isso mesmo, gente. Imagine pegar 34 exercícios do seu livro e for tentar resolver. Você não resolve ele em meia hora. Impossível. Eu não resolvo ele em meia hora que tenho prática. Então, a não ser que o cara já saiba todas as respostas de cabeça. Mas, caso contrário, é impossível resolver um por minuto. Aqui, então, a gente tem a integral de seno de 3x. A gente já viu, a integral do seno é menos cosseno. Então, você vai ter menos o cosseno de quem? De 3x. O número que está multiplicando é o número que você divide. Então, dividido por 3. Espero que você esteja anotando tudo essas dicas, as maneiras, as propriedades que são importantes. Anota numa folhinha de sulfite. Toda vez que você for resolver os seus exercícios, dá aquela colada, dá aquela olhada lá. Isso vai te ajudar. Então, aqui a gente vai ter menos o cosseno de 3x dividido por 3. Isso aqui calculado de menos π até zero. Vamos lá. Primeiro a gente substitui por zero, então vai ficar menos o cosseno. Vamos fazer o mesmo esquema, colocar 1/3 lá na frente. O cosseno de 3 vezes zero, menos, abro um parênteses, tenho menos 1/3, vezes o cosseno de quem? De menos π. Ok. 3 vezes 0 vai dar 0. O cosseno de 0 é 1, pessoal. Então, isso aqui vai dar menos 1/3, porque vai ficar menos 1/3 vezes 1. Vou até colocar esse 1 aqui ainda. Aqui, ó, menos com menos vai dar mais. Então, vai ficar mais 1/3. O cosseno de menos π, já o cosseno ele é uma função par. Então, se a gente pegar o cosseno de menos x, isso aqui dá exatamente o cosseno de x. Ou seja, o cosseno de menos 120 é igual ao cosseno de 120. Dá o mesmo resultado e o mesmo sinal. Então, significa que o cosseno de π é o cosseno de 180 graus, que daria menos 1. Então, o cosseno de menos π também vai dar menos 1. Então, isso aqui vai dar menos 1. Então, beleza? Porque o cosseno de menos π é igual ao cosseno de π, que é menos 1. Então, aqui vai ficar menos 1/3. Então, a gente vai ter aqui menos 1/3, mais com menos 1/3 de novo. Isso, então, dá menos 2/3 como sendo a nossa resposta. Vamos lá, agora continuando a nossa 19ª integral. A integral de menos 1 até 1 de quem? De e elevado a 2x dx. Ok, aqui então a gente já fez esse tipo de integral, então vai dar e elevado a 2x, pega o númerozinho que está multiplicando e coloca ele aqui embaixo. Ok, não precisa da constante, então agora eu vou calcular de menos 1 até 1. Pessoal, meio. É sempre legal você pegar essa fração, né? Observe que aqui na frente é como se eu tivesse o número 1. Então separa, coloca a fração na frente, porque assim você não precisa trabalhar com essa divisão, que às vezes nos confunde. Então, igual eu fiz lá, né? Aqui em cima, eu peguei esse sobre 2 e joguei o meio lá na frente. Isso é muito bom para a gente ganhar aí, né, uma aritmética um pouco mais limpa. Então aqui a gente vai ter meio de quem? De e elevado a 2 vezes 1, tá? 2 vezes 1. Aí, menos, faz a subtração, né? De meio de e elevado a 2 vezes o menos 1, só que agora. Então, aqui vai ficar e ao quadrado, dividido por 2. Aqui vai ficar menos quem? E elevado a menos 2, e elevado a menos 2, dividido por 2. Fique tentado a cancelar, mas não pode, né? Embora tenha um sinal de menos, esse cara aqui é totalmente diferente desse. Então, fechou. Essa aqui é a nossa resposta. Beleza? Bora lá fazer mais um pouquinho. Bom, esse exercício aqui já é um exercício de cálculo de área. Eu vou dizer para você a realidade. Um exercício de cálculo de área vai ficar simples, ou seja, vai cair numa integral que a gente conhece, desde que você tenha noção dos desenhos, dos gráficos das funções que estão sendo envolvidas. Infelizmente é isso. Então não adianta, a gente tem que pensar nesse tipo de problema, tá certo? Então vamos lá. Então o que vai acontecer? A primeira coisa aqui,
a gente tem que calcular a área dessa região, né? Que ele fala, em cada caso, né, cada um dos exercícios a seguir, desenha o conjunto A e calcule a área. Então, ele já quer que você desenhe justamente para você lembrar. A primeira coisa, nós temos aqui a variação do x, que ela é muito importante. Praticamente esse vai ser o nosso limite de integração, vai de 0 até 1 nosso x. Só que aí nós temos duas funções, porque aqui ó, nós temos o y. Pensa assim, ó, aqui é y igual a raiz de x e aqui é y igual a 3. Então nós temos duas funções que é a nossa variação na vertical e o x é a variação na horizontal. Isso é importante aí para você saber. Então, primeira coisa, vamos lá, vamos pensar que nós temos o eixo x, né? O eixo y, né? Perdão. E aqui nós temos o eixo x. A função raiz de x é a função raiz quadrada, né? Então, por exemplo, a raiz quadrada do 0 dá 0, esse pontinho aqui. Raiz quadrada do 1 dá 1. Aí, raiz quadrada do 2 já vai dar quebrado, né? Aqui estaria o 2, aqui estaria o 3, aqui estaria o 4. Raiz quadrada do 4, ela vale 2, né? Então, aqui, raiz quadrada do 4 vale 2. Então, por que eu estou fazendo isso aqui? Peguei uns números conhecidos justamente para a gente ter ideia do gráfico. Então, o gráfico é mais ou menos assim. Então, esse daqui seria, melhor dizendo, esse aqui é o nosso gráfico da raiz de x. O outro é a função y igual a 3. Y igual a 3 é uma função constante. Então, você vem aqui no 3, certo? E você pega aqui e traça uma função constante, uma reta. Então, essa daqui é a reta y igual a 3. Observe que você tem aqui o x variando de 0 até 1. O x igual a 0 é o eixo y, tá? E depois aqui x igual a 1 é uma reta vertical, né? Paralela, melhor dizendo aqui, ao eixo y. Então, isso aqui é a reta x igual a 1. Então, no fim das contas, o cara está falando para a gente o seguinte, ó, a nossa área que eu quero é essa daqui. É isso. Então, eu preciso encontrar essa área. Olhando aqui agora, me veio duas maneiras de você resolver. A primeira, você poderia, por exemplo, calcular a área desse retângulo e tirar, né? E tirar, vamos dizer assim, a área dessa pedacinho. Bom, eu deixo o card para você aí da minha aula sobre área, né? Qual é a sua interpretação, mas o que a gente tem que ter, né? O que a integral representa? Ela representa a área da função e o eixo x. É isso que a gente vai ter. Então, se eu, por exemplo, calculo efetivamente a integral da raiz de x de 0 até 1, eu estou calculando essa arinha amarela. Então, se eu pego e faço a subtração do retângulo, vai sobrar apenas a área verde. Então, o que você vai fazer? Ó? Primeira coisa, você vai pensar, eu vou calcular a integral de 0 até 1. Então, eu vou calcular a integral de 0 até 1. Pessoal, quando você tiver duas funções, que é o caso, basta você olhar qual é a função que está por cima. A função que está por cima é a função 3. Então, você vai fazer 3 menos a função que está por baixo é a raiz de x. Então, menos raiz de x. Pronto. Isso daqui, resolvendo isso daqui, já vai dar exatamente o valor da sua integral. Porque é como se você estivesse fazendo, né? A integral do 3, que daria a área do retângulo, menos a integral do raiz de x, que daria a área amarela. Aí, se você fizer um menos a outra, vai ficar exatamente a área verde. Essa é a nossa aplicação aqui do nosso conceito de integral. E aí, cai no que a gente já sabe. Primeira coisa, eu vou modificar o raiz de x. Então, eu vou escrever a integral de 0 até 1 de 3 menos x elevado a meio dx. Então, isso aqui vai dar o que para a gente? A integral do 3 é 3x, como eu tenho um sinal de menos. A integral do x elevado a meio, a gente soma mais 1, né? Então, fica x elevado a meio mais 1. Deixa eu trocar essa corzinha aqui, ficou ruim para a gente. Então, meio mais 1. Dividido por quanto? Por meio mais 1. Então, meio, né? Que beleza. Mais 1. Então, aqui vai ficar isso, eu quero calcular de 0 até 1. Então, vai ficar 3x, aí menos x elevado a meio, dividido, né? Isso aqui vai ficar para a gente 3x menos meio mais 1 dá 3 sobre 2. Então, vai ficar x elevado a 3 sobre 2 dividido por 3 sobre 2. Isso de 0 até 1. Posso dar aquela organizada, então a gente vai ter 3x. Aí, esse 3 sobre 2 vira um 2/3, né? Já comentamos sobre isso. Então, 2/3 vezes x elevado a 3 sobre 2. Pessoal, vamos substituir o x por 1, né? Porque depois substituir por 0, a galera vai toda embora. Então, a gente vai ter aqui, ó, 3 vezes 1 menos 2/3 de quem?
de 1 elevado a 3 sobre 2. 3 vezes 1 vai dar 3. 1 elevado a 3 sobre 2, né, é uma potência de 1, vai dar sempre 1. Então, menos 2 terços. Então, a gente vai ter, ó, 3 vezes 3 vai dar 9. 9 menos 2 é 7. Resposta do nosso problema é igual a 7 terços. Essa daqui é a nossa resposta, tá certo? Então, bora lá para o nosso próximo exercício. Bem, agora a gente vai entrar nas integrais por substituição. As integrais por substituição, o objetivo de fazer a substituição é transformar a integral numa integral teoricamente imediata, ou seja, naquelas que a gente sabe, naquelas que são conhecidas. Aí, uma maneira, né, quando a gente tem, por exemplo, a integral de uma potência, o que estiver dentro do parênteses é o que a gente vai fazer a nossa mudança, a gente chama de uma outra letra. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu quero calcular a integral de 1 até 2 de x menos 2 elevado a 5 dx. A primeira coisa que você faz é a sua mudança de variável. Escolhe uma letra, em geral a gente chama de u, e chama o que está dentro aqui do parênteses. Então, u é igual a x menos 2. Depois que você faz isso, você tem que pensar no seguinte: o x já era. Tudo que tem x eu tenho, então, que eliminar. Então, o que vai acontecer? Você pode, então, fazer, no lugar do x menos 2 é u. Então, você vai ter u elevado a 5. Só que você não pode colocar o dx assim de imediato. O que você vai ter que fazer? Você vai pegar essa função que você chamou, né, de u, e você vai calcular a derivada de u em relação a x. Ou seja, você vai calcular du dx. Para quê? Para fazer aparecer esse dx e você ver quanto que ele vale. Então, a gente tem que du dx, ele vai ser igual. Qual é a derivada, né? Porque ó, du dx, eu estou fazendo a derivada do u em relação a x. Essa derivada dá 1. Aqui a gente interpreta como sendo um quociente, então du é igual a quanto? Multiplica aqui, vai ficar du é igual a dx. O que isso significa? Eu posso trocar o dx por du. Então, aqui no lugar do dx, eu vou colocar o du. Então, a ideia é você ir trocando tudo que tem x por tudo aquilo que tem u, inclusive os intervalos de integração, que aqui esse 1 e o 2 são em relação a x, e você precisa saber quanto que ele é em relação a u. E para você encontrar eles é muito tranquilo. O que você vai fazer? Ó? Você vai fazer duas substituições. Por exemplo, se x for igual a 1, quanto que vai dar u? 1 menos 2 é igual a menos 1. Se x for igual a 2, que é o cara lá de cima, então u é igual a 2 menos 2, que vai dar 0. Então, significa o seguinte: o 1 você vai trocar por menos 1 e o 2 você vai trocar por 0. Então, no fim das contas, você ficou com essa integral tranquila de ser calculada, porque aqui você usa a regra do mais 1. Então, isso aqui vai dar u elevado a sexta sobre 6, calculado de quanto? De menos 1 até 0. Aí, você substitui u por 0, vai ficar 0 a sexta dividido por 6, menos da fórmula, menos 1 a sexta, dividido por quanto? Dividido por 6. Isso daqui vai dar 0 a sexta, vai dar 0, então essa parcela aqui vai embora. O menos da fórmula. Menos 1 a sexta, menos 1 é negativo, elevado a um expoente par vai dar positivo. Então isso aqui vai ficar 1 sexto. Só que como eu tenho menos lá de fora, então é menos 1 sexto. Então essa daqui é a nossa substituição, nossa maneira de resolver por substituição. Então, a ideia de eu trazer bastante exercício é justamente para você ir acostumando e você entendendo entre um exercício e outro. Vamos lá. O próximo aqui, essa daqui é integral 22. Vamos lá, integral 23. Lembra que são 34, hein? Estamos chegando. Então, aqui a gente vai fazer a integral de 0 até 1 da raiz, né, de 3x mais 1 dx. Acabei aqui, né, nesses dois itens trazendo um bem quase parecido, né, porque aqui é raiz cúbica e aqui é raiz quadrada, mas a maneira de fazer é exatamente a mesma. O que vai acontecer aqui? Quando a gente tiver um radical, o que a gente vai fazer? Ele não está sozinho, então você vai pegar o que está aqui dentro e chamar de u. Então, o u é igual a 3x mais 1. Já faça a derivada. Então, du dx. A derivada aqui, pessoal, vai dar 3. Então, o objetivo seu é isolar o dx, porque é o que você vai ter que substituir aqui. Você tem que tirar esse dx daqui. Então o que eu vou fazer? Du é igual a 3 vezes o dx. Esse cara que está multiplicando, ele vai dividir. Então significa que dx ele vai ser du dividido por 3. Então, vamos dizer assim, ó, eu já resolvi o meu problema. Isso daqui já era. Agora eu preciso olhar para os limites de integração. Por exemplo, se o x for igual a 0, o meu u vai dar quanto? 3 vezes 0 vai dar 0, 0 mais 1 é igual a 1.
Se o meu x for igual a 1, então o meu u vai dar quanto? 3 vezes 1 vai dar 3, 3 mais 1 é 4. Então o meu u vai ficar 4. Então, no fim das contas, essa integral para nós, ela vai ficar integral, no lugar do 0 deu 1, no lugar do 1 deu 4. Então vai ficar integral de 1 até 4. De quem? Aqui vai ficar a raiz, né? Porque no lugar da... eu só troquei aqui dentro, então no lugar do 3x mais 1 eu chamei de u, então vai ficar a raiz de u. E aí no lugar do dx eu vou colocar du sobre 3, tá vendo? Método da substituição. Então você vai praticamente substituir tudo aquilo que envolvia x pela sua nova variável. Por isso que torna o método um pouco mais chato. Bem, lembra que aqui a gente tem, né, como se a gente tivesse 1/3. Então eu posso pensar nele como sendo uma constante. Então, ele cai fora da integral, então vai ficar integral de 1 até 4. O u, raiz quadrada de u, eu vou olhar como sendo u elevado a meio, né? Coisinhas que a gente já fez. Du. Aqui bonitinho, aqui ficou uma integral que a gente sabe calcular, porque basta a gente utilizar a regra do mais 1. Então, a gente vai ter 1/3, né? De quem? Da integral, que vai dar u elevado a meio mais 1, dividido por meio mais 1. E isso aqui variando de 1 até 4. Então vai ficar 1/3 de quem? Meio mais 1 dá 3 sobre 2, então vai ficar u elevado a 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2. Então, dividido por 3 sobre 2. Aqui tá legal, né? Porque o que vai acontecer? Isso aqui de 1 até 4. Se eu inverter aqui, então a gente vai ter 1/3 vezes... Na hora que a gente inverte para jogar lá em cima, vai ficar 2/3, né? Ok, então... 2/3 de u elevado a 3 sobre 2. Aqui, então, meio e aqui 3 vezes 3, então vai ficar 2/9 vezes u elevado a 3 sobre 2, u elevado a 3 sobre 2, e isso aqui de 1 até 4. Ok. Aqui, no caso, só esqueci de colocar de 1 até 4. Então, aqui para a gente vai ficar 2/9. Aí você substitui o u por 4. Então vai ficar 4 elevado a 3 sobre 2, certo? Agora você substitui o u por 1. 2/9, né? De 1 elevado a 3 sobre 2. Aqui ficou bom, né? Porque 1 elevado a 3 sobre 2 a gente tem como 1. Aqui, o que a gente pode fazer? Uma maneira de você resolver esse problema, você pode transformar ele para a forma de raiz de novo. Isso aqui é a raiz quadrada, né, que tem embaixo, vai lá fora, de 4 à terceira. Vem comigo. 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 4 dá 64. Então, no fim das contas, a gente tem a raiz quadrada de 64, que vai dar 8. Então, no fim, vai ficar 2/9, força aí, é difícil mesmo, vezes quem? Vezes 8, tá certo? Que foi o resultado disso daqui, menos o 2/9 daqui. Então, 2 vezes 8 vai dar 16, 16 menos 2 vai dar o quê? 14. Então, no fim, isso aqui vai ficar para a gente 14 sobre 9. Essa é a nossa resposta. Beleza? Espero que você tenha entendido, hein? Dá aquela voltadinha para você deixar mais claro essa parte. Eu vou dar uma limpada aqui para a gente fazer a 24 e a 25 aqui nessa mesma página. Então, aqui a gente tem a 24. Eu vou ter, por exemplo, a integral de menos 3 até 4 de quem? Da raiz cúbica de 5 menos x dx. Gente, é treino, o roteiro é o mesmo, né? O que a gente vai fazer? No lugar, né, daqui, a gente vai chamar de u. Então, u é igual a 5 menos x. Já calcula a derivada, então du dx é igual a menos 1, multiplica em cruz, então du é igual a menos o dx. Ok, só que eu não quero menos o dx, eu quero só o dx. Então, se a gente multiplicar por menos dos dois lados, você vai ter que dx é igual a menos o du. Ok. Agora, depois que a gente faz isso, a gente vai fazer as devidas substituições. Por exemplo, se x for igual a menos 3, x igual a menos 3, quanto que vai dar u? 5 menos menos 3, então dá 8. Se x for igual a 4, então quanto que vai dar u? 5 menos 4 que vai dar 1. Então, u é igual a 1. Então, a nossa integral, ao invés de ser de menos 3 até 4, ela vai ser, no lugar do menos 3 é 8, então ela vai ser de 8 até 1, de quem? Da raiz cúbica, o 5 menos x eu chamei de u, então de u, vezes
A integral do dx, melhor dizendo, o dx a gente deu como menos du. Então, menos o du. Esse menos é uma constante, ele cai lá fora, então a gente vai ter menos a integral de 8 até 1 da raiz cúbica. Raiz cúbica a gente pode olhar, né? Aqui não tem nada, vale 1, quem está no sol vai na sombra, então isso aqui é u elevado a 1/3. E isso daqui, du. Olha só que bonito. Agora, cheguei numa integral que eu sei calcular, a regra do mais 1. Então a gente vai ter menos, por causa desse menos aqui, u elevado a 1/3 mais 1, então 1/3 mais 1 dividido por 1/3 mais 1. Isso daqui é integrando de 8 até 1. Então vamos lá. É engraçado, né? A gente fala, pô, como que a gente faz a integral de 8 até 1, né? A integral de 8 até 1, ela é a integral de 1 até 8, só que com o sinal trocado, né? Então não tem problema quando é do maior para o menor, porque ela está sendo invertida. Então isso aqui vai dar o que para a gente? Vai ficar o menos 1/3 mais 1, 4, dá 5/3. Dá 4/3. Então a gente vai ter u elevado a 4/3 dividido por 4/3. E isso vai de 8 até 1. Então a gente vai ter aqui, inverte, então vai ficar menos o 3/4 de quem? De u elevado a 4/3. E isso vai de quem? De 8 até 1. Aqui, pessoal, o que a gente pode fazer? Eu vou utilizar um truque um pouquinho diferente, né, do que a gente fez. Aqui vai ficar menos 3/4 de qualquer forma. Vou substituir o por 1, que é o primeiro aqui. Então vai ficar 1 elevado a 4/3 menos da fórmula, o menos do exercício. Isso é muito importante, cara. Aqui a gente tem uma condição de erro muito grande. Então é o menos da fórmula e o menos aqui da nossa expressão. De quem? Substituindo o por 8. Só que aqui eu vou trocar o 8 por 2 ao cubo, justamente para ficar bom. Então aqui a gente vai ter o quê? 2 ao cubo, abro parênteses, isso está elevado a 4/3. Vocês vão entender o porquê que eu fiz isso. Aqui, ó, 1 elevado a qualquer coisa vai dar 1, então a gente vai ter o menos 3/4, ok. Aqui vai ficar, ó, menos com menos vai dar mais, então mais 3/4. Vem comigo. Aqui, pessoal, é uma potência de potência, né? Porque você pode multiplicar os expoentes. Então você vai ter 2, 3 vezes 4/3. Olha lá, cancela esse, então isso aqui dá 2 elevado à quarta, que é o que vai sobrar, e 2 elevado à quarta é igual a 16. Então, no fim das contas, a gente tem aqui 1 vezes 1/16. 3 vezes 16 dá 48. Então, você vai ter menos 3 mais 48 dá 45. Então, isso aqui é igual a 45 dividido por 4. Finaliza aí a nossa resposta. Difícil, sim, é difícil, mas a gente tem que fazer, né? Não imagine a gente ter que reclamar depois, né? Vamos lá, força aí. Bom, essa aqui, para a gente ir finalizando, né? Essa parte, a gente tem a integral 25. No caso aqui, eu quero a integral de quem? De 0 até 1, de quanto? De x dividido por x ao quadrado mais 1, isso aqui dx. Lembra lá que eu falei para você, né? Antes a gente tinha feito x quadrado mais 1 dividido por x. Aqui é o contrário. Como é que a gente faz para resolver esse tipo de problema? Você vai pegar a de maior potência e vai chamar de u. Então, o u é igual a x ao quadrado mais 1. E faz do mesmo jeito. Du dx, então du dx, ele vai ser igual a quanto? Qual é a derivada aqui? 2x. Xuxa neles. Então, du é igual a 2x dx. Agora vem uma parte, né? O que você pode fazer? Você pode isolar o dx aqui. Então, dx ele vai ser igual a du dividido por quem? Por 2x. Não se preocupe aqui com x igual a 0, que não tem necessidade nesse momento de você se preocupar com isso, porque eles vão acabar se cancelando. Então, tá bom. Então, aqui no caso, né, embora o x aqui ainda ele pode assumir o valor 0. Mas, vamos lá. O que vai acontecer? Isso aqui é o processinho prático para você resolver. No lugar do dx, eu vou colocar isso. Então, a gente vai ter o seguinte para a gente. Ó, vai ficar a integral de quem? De x, porque eu só fiz a substituição aqui de baixo, de u. No lugar do dx, você vai colocar o du sobre quanto? Sobre o 2x. Olha lá o que eu falei para você, né? Por que você não precisa, você podia dividir? Ó, porque esse cara vai cancelar com esse sem problema nenhum. A única coisa que falta é a gente ir agora analisar os limites de integração. Se o x for igual a 0,
quanto que vai ser o u? 0 ao quadrado vai dar 0, 0 mais 1 é igual a 1. Se x for igual a 1, então u vai dar quanto? 1 ao quadrado vai dar 1, mais 1 é igual a 2. Então a gente vai ter a integral indo de 1 até 2. Dando aquela organizada, então no fim das contas a gente ficou o seguinte, a integral de 1 até 2, esse cara cancelou, só sobrou o du em cima, então vou colocar 1 aqui, 2 vezes u, 2u, du. Olha que bonita. Esse aqui ó, tem um meio, cai fora da integral, então vai ficar meio a integral de 1 sobre u, né, de 1 até 2, du. Caiu numa integral que eu sei calcular, porque é a integral de 1 sobre u, que é o ln. Então, isso daqui para a gente deu o quê? Meio, que está lá fora, de quem? De ln de u, isso de 1 até 2. Substituindo por 2, vai ficar meio de ln de 2 menos quem? Meio de ln de 1. ln de 1 é 0, então isso aqui vai dar 0, então no fim das contas vai sobrar para a gente ln de 2 sobre 2, como sendo aí a nossa resposta. Beleza? Bora lá então continuar mais um pouquinho. Força aí. Aqui, essas são mais rápidas do que a gente fez. Todos esses exercícios de integral definida são mais chatos porque a gente realmente tem que calcular os limites de integração. Caso contrário, né, elas já podiam ser respondidas de modo mais rápido. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu quero a integral de 1 até 2 de x raiz quadrada de x quadrado mais 1 dx. Aqui eu vou fazer um pouquinho diferente do que a gente acabou de fazer, justamente para vocês entenderem a outra mecânica que está por trás daqui. Ó. Eu quero a integral de 1 ao quadrado de x vezes a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1, isso daqui, dx. Vamos lá. Primeira coisa que a gente faz é substituir o u. U eu vou chamar de x ao quadrado mais 1. Então du, ele vai ser du dx, ele vai ser igual a quanto? A 2x. Então o que vai acontecer aqui, pessoal? O meu du, ele vai ser igual a 2x dx. O que eu falei que vai ser diferente? Observe que aqui apareceu x dx. Lá também tinha aparecido. Só que o que vai acontecer? Ó, aqui eu tenho x dx. Então, no fim das contas, isso daqui, ó, eu já tenho. O x dx eu vou trocar por quanto? Então, vamos deixar sozinho o x dx. Ele vai ser igual a du, esse cara divide, dividido por 2. Olha que bonito. Então, isso aqui vai ficar o que para a gente? A gente vai ficar com a integral, daqui a pouquinho eu acho os limites de integração, de quem? Da raiz, no lugar do x quadrado mais 1 eu chamei de u, e no lugar do x dx eu coloco du sobre 2. Du dividido por 2. Vamos lá, de cabeça aqui, ó. Substituindo o x por 1, 1 mais 1 vai dar 2. Substituindo o x por 2, 2 ao quadrado dá 4, 4 mais 1 é 5. Então, nossa integral vai de 2 até 5. Esse meio cai fora, então a gente vai ter meio de quem? Da integral de 2 até 5 da raiz quadrada de u. E raiz quadrada de u é u elevado a meio. Então, isso du. Vai ficar o meio do quê? Qual a integral de u elevado a meio? Você já deve ter decorado, né? De tanto que a gente fez. Então, vai dar u elevado a 3 sobre 2 dividido por 3 sobre 2. Então, isso aqui calculado de 2 até 5. Copia aqui a primeira, né? O meio. Esse daqui você pode inverter, então vai ficar o 2 terços. De quanto? De u elevado a 3 sobre 2. Então, aqui a gente pode cancelar esses dois, que bom, então vai dar 1 terço, né? De u elevado a 3 sobre 2, isso calculando de 2 até 5. Então, vamos lá. Isso aqui vai ficar o que para a gente? Vai ficar 1 terço de quem? De 5 elevado a 3 sobre 2, porque é a primeira substituição, menos 1 terço de quem? De 2 elevado a 3 sobre 2. Vamos ver se isso daqui dá para melhorar para a gente, né? Se a gente for melhorar, isso aqui a gente pode colocar 1 terço. 5 elevado a 3 sobre 2, eu posso voltar para a raiz. Esse 2 vira raiz quadrada, então vai ficar raiz quadrada de 5 ao cubo, menos 1 terço de quem? De raiz quadrada de quem? De 2 ao cubo. Eu vou deixar aqui por enquanto, tá? Só para a gente não alongar muito, mas aqui você pode tirar um 5 da raiz e você pode tirar um 2 da raiz e dá para juntar um pouquinho mais
essa informação que está aqui, tá certo? Mas como aí vai ficar aqui raiz de 5, aqui vai ficar um raiz de 2, você não vai conseguir juntar as raízes de qualquer forma, então a nossa resposta é essa daqui. Essa daqui, então, foi a nossa integral 25, né? Essa aqui foi a nossa integral 26, vamos para a nossa integral 27. A integral 27 é a integral de 0 até 1 de x vezes e elevado a x quadrado dx. Mesmo esquema, gente, não tem jeito. Eu trouxe bastante exercício para você praticar, tá? Alguns exercícios estão sendo repetitivos, o jeito de fazer, sim, porém a ideia aqui é fazer com que você estude. Eu quero te ajudar a conseguir os seus objetivos. Então você vai chamar o x quadrado de u, então u é igual a x quadrado, aí faz as derivadas. Então du dx é igual a 2x, então significa, olha que bonito aqui de novo, ó, x dx. Então vai ficar du é igual a 2x dx. Então eu vou deixar o x dx sozinho, então x dx é igual a du dividido por 2. Então a ideia é sempre procurar, né? Veja que se naquela hora que você faz a derivada, se ela está aparecendo lá no seu radicando, no seu integrando. Se tiver, beleza. Agora, então, vamos lá. Se o seu x for 0, 0 ao quadrado vai dar 0, então u é igual a 0. Se o seu x for igual a 1, 1 ao quadrado vai dar 1, então u é igual a 1. Então vai ficar a integral, ao invés de ser de 0 até 1, vai ser, no lugar do 0 vai dar 0, no lugar de 1 também vai dar 1. Então essa aqui deu a integral bonitinha. Aí, e elevado a u, e elevado a u, porque aí no lugar do x quadrado eu chamei de u. Aí o x dx eu troco por du sobre 2, então vezes du sobre 2. Essa ficou bom, eu jogo o meio lá fora e calculo a integral de 0 até 1 de e elevado a u du. Essa integral aqui, ela vai ficar e elevado a u. Então vai ficar e elevado a u dividido por quem? Dividido por 2, isso de 0 até 1. Substituindo o u por 1, vai ficar e sobre 2, menos e elevado a 0 sobre 2. E elevado a 0 vai dar 1, então isso aqui vai ficar e sobre 2, menos 1. Fechou? Essa aqui é a nossa resposta, tá certo? Bora lá, então, mais um pouquinho. Bem, pessoal, aqui o que a gente vai ter, né? Essa aqui é uma outra estratégia de resolução, então a gente vai ter a integral de quem? De x ao quadrado, de quem? X menos 2 elevado a 10, isso daqui dx. Essa daqui é uma estratégia muito interessante. No lugar do x menos 2, eu vou chamar de u. Então, u é igual a x menos 2. Mesmo esquemão. Então, du dx, na hora que você for fazer essa derivada aqui, vai dar 1. Essa aqui é sempre a mais bonita de todos, né? Então, du eu troco por dx. Ok, só que aí o que vai acontecer, né? Nesse nosso problema, a gente acabou fazendo o seguinte, essa aqui é uma integral indefinida, então a gente não precisa se preocupar. Então, o x ao quadrado deixa assim. O x menos 2 é o que eu chamei de u, então a gente vai ter u elevado a 10. E aí, no caso, no lugar do dx, eu vou chamar de du, que é o que eu cheguei aqui. Eu preciso eliminar esse x. E como é que a gente faz para eliminar esse x? Você vai pegar essa expressão e vai isolar o x. Pega esse menos 2 e passa para cá. Então, você vai ter u mais 2 igual a quanto? Igual a x. Então, aqui no lugar do x, você vai colocar o mais 2, tá vendo? Essa é uma outra estratégia de resolver. Então, a gente vai ter a integral. No lugar do x, eu vou colocar u mais 2 elevado ao quadrado vezes u elevado a 10 du. Agora ficou bom. Aqui é um produto notável, então a gente faz quadrado do primeiro. Então, isso aqui vai ficar integral. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. E isso tudo vezes u elevado a 10, du. Agora, o que a gente precisa fazer? Fazer uma distributiva desse cara aqui. Então, se eu for fazer uma distributiva disso daqui, vai ficar o seguinte para a gente, né? U ao quadrado vezes u elevado a 10 conserva a base e somos expoentes. Então, isso aqui vai dar u elevado a 12. Ok. 4u vezes u elevado a 10 vai dar o quê? U elevado a 11, só que vezes 4. Então, mais 4 vezes u elevado a 11. E aqui, 4 vezes u elevado a 10. Então, mais 4 vezes u elevado a 10. Isso daqui, né, a nossa integral du. Agora ficou legal, né? Agora a gente vai efetivamente calcular a integral. Então, isso aqui vai ficar u elevado a 13 sobre 13,
mais 4 vezes u elevado a 12 sobre 12, regrinha do mais 1, tá? Mais 4 vezes u elevado a 11 sobre 11. Não vou organizar aqui, a única coisa que precisa, por ser indefinida, é a constante. Fechou? Essa aqui é a nossa integral. Tá vendo quando as integrais não são definidas, né? Elas são mais rápidas de serem calculadas, porque basta você calcular acrescentando a constante. Então, essa aqui foi a integral 28. Então, vamos lá? Integral 29. Então, aqui a gente tem a integral do seno de x vezes o cosseno ao quadrado de x dx. Essa daqui, o que a gente vai fazer, né? A estratégia é sempre você tentar colocar aquela de maior potência, principalmente nessas de trigonométricas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o cosseno de x, eu vou chamar ele de u. Então, du dx é a derivada do cosseno. A derivada do cosseno, ela é menos seno. Então, a gente vai ter menos o seno de x. Então, du é menos o seno de x dx. Olha só que legal. Se eu multiplicar por menos 1, então a gente vai ter que menos du é igual ao seno de x dx. E se você perceber, o seno de x dx está aqui, ó, seno de x dx. Então, no fim das contas, como é que vai ficar essa integral para mim? A integral, o seno de x dx eu vou colocar por menos du, o cosseno eu chamei de u, então vai ficar u ao quadrado vezes quem? Menos o du. Tá vendo a ideia, o poder da mudança de variável? É que aí, no caso, você consegue transformar ela para uma integral mais fácil. Aqui, no caso, como a gente está trabalhando para uma integral indefinida, a gente precisaria, né, eu acabei não fazendo isso aqui, mas no lugar do u, eu preciso voltar com o x menos 2. Então, você teria x menos 2 a 13 dividido por 3, x menos 2 a 12 dividido por 2 e assim por diante. Vou fazer isso aqui nessa, tá? Então, aqui no fim das contas, esse menos cai fora da integral. Então, a gente vai ter menos a integral de u ao quadrado du. Fala para mim, muito melhor calcular a integral de u quadrado do que essa integral aqui. Ou seja, vai ficar menos u ao cubo sobre 3 e aí mais a constante. Aí a gente volta, no lugar do u a gente coloca o cosseno. Então, vai ficar menos cosseno ao cubo de x sobre 3 mais a constante. Fechou? Essa é a nossa resposta. Pessoal, agora a gente vai falar das integrais por partes, né? As integrais por partes são integrais de funções, vamos dizer assim, de funções compostas, que é quando a gente vai ter o seguinte, né? Vou colocar aqui no modo indefinido, que é a integral de um f de x vezes uma g' de x dx. Essa integral, a gente vai utilizar o conceito de integral por partes, que vai dar a f de x vezes a g de x menos a integral da f' de x, g de x, dx. Ou a integral de u dv, ela vai ser igual a u vezes v menos a integral de v du. Então, essa daqui é a nossa integral de uma função onde eu reconheço que o integrando é uma função e do ladinho dela é a derivada de alguém. É isso que a gente tem que fazer, a gente faz essa mudança. O objetivo é que essa integral ela fique mais simples do que essa para calcular. Existe uma regra de substituição, né, que a gente chama de LIAT, logaritmos inversas, algébricas, trigonométricas e exponenciais. A ideia é chamar nessa ordem. Então, por exemplo, quem eu vou escolher para ser a minha f, quem eu vou escolher para ser a minha g. Então, por exemplo, se você tiver uma exponencial e uma logaritma, o que você vai fazer? A logaritma você chama de g', né, que é o que a logarítmica você vai chamar de f e a exponencial você vai chamar de g'. Ou seja, você teoricamente você vai obedecer essa ordem aqui, né, do LIAT. Então, se você tiver que escolher entre uma algébrica e uma exponencial, a algébrica você chama de f, a exponencial você vai chamar de g' e assim sucessivamente. Esse é o objetivo. Então, por exemplo, aqui, ó, na integral de x vezes e elevado a x dx, o que você vai fazer? A f de x é a nossa x, que é a primeira que apareceu aqui. A nossa g', porque é isso que você tem que fazer, ó, ela vai ser quem? A e elevado a x. Então, o que você vai fazer? Quando você for fazer isso, você vai ter que calcular a derivada de uma integral da outra. Por isso que essa daqui que você vai chamar de g' tem que ser alguém que você saiba calcular a integral. Qual é a derivada da f? A derivada da f, no caso aqui, é 1.
Qual é a integral da g, né? Porque você quer a g normal, porque aqui você tem a derivada. Se você quer a função normal, significa que você basta calcular a integral. E a derivada dessa, né, a integral da g de x, que é e elevado a x, é a própria. Então, no fim das contas, é o que você precisa. Você precisa de 4 elementos. 1, 2, 3, 4. E você tem. Próxima etapa é substituir. É verdade, é substituir. Quem é a sua f? X. Vezes. Quem é a sua g? E elevado a x. Ok. Menos a integral. Quem é a sua f'? 1. Vezes. Quem é a sua g? E elevado a x. Isso, dx. Então, isso aqui vai ficar o que para a gente? Ó, x vezes e elevado a x. Aqui ficou uma integral que eu sei calcular, que é a integral do e elevado a x, que dá e elevado a x. Prontinho. Resolvi mais a constante. Resolvi uma integral utilizando por partes. Então, o segredo está quem eu chamo de f, quem eu chamo de g'. Aqui no caso, né, você poderia então pensar que essa é a f, isso aqui é uma outra anotação que às vezes os livros trazem, e essa daqui é a sua g'. Então, uma você chama de u e a outra você chama de dv. E você faz a substituição do mesmo jeitinho que a gente acabou de fazer. Ok? Então, essa é a ideia. Esse item aqui, esse segundo, ele já é um pouquinho mais chato. Vocês vão entender por quê. Mas vem comigo aqui. Eu vou limpar essa resolução aqui para poder caber toda aquela continha. O que vai acontecer? Ó? Vamos lá. Aqui, nós temos a integral de x ao quadrado vezes e elevado a x dx. X ao quadrado é uma algébrica, né? Então, por isso que ela eu estou chamando de f. Então, a minha f de x é o x ao quadrado. E a minha g' de x será o e elevado a x. E aí, o que vai acontecer? No lugar, faço a minha derivada, f' de x. Isso daqui vai dar 2x. Beleza? Faço aqui a minha integral, ou seja, g de x. Isso aqui vai dar e elevado a x. Feito isso, faço as minhas devidas substituições. Então, a integral de x ao quadrado e elevado a x dx, isso vai ser igual a quanto? A f vezes a g, então é x quadrado, vezes e elevado a x, x ao quadrado, vezes e elevado a x, menos da fórmula, a integral de f', que é 2x, vezes quem? A g, que é e elevado a x, dx. Olha só que interessante. Essa integral caiu em uma que eu acabei de resolver utilizando integral por partes. Então, o que isso significa? Eu preciso aplicar a integral por partes nessa função aqui também. Então, eu vou precisar aplicar agora nessa daqui, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar nela. A gente vai fazer, né, mesmo esquema, mas só que aí a gente tem x, vamos pegar aqui só a parte, né, esse 2 é constante, fica lá fora. Então, eu só queria a integral do x e elevado a x dx, que é a que eu acabei de fazer. E quanto que tinha dado para a gente? Né? Tinha dado x e elevado a x menos e elevado a x. Esse era o valor, tá? Então, se só voltar aí um pouquinho no vídeo, você vai ver que tinha dado essa resposta. Então, pessoal, existem maneiras, existem algumas integrais que você vai ter que aplicar a integral por partes 2 vezes na mesma expressão. Então, vai ficar o que aqui para a gente, né? A integral de x ao quadrado e elevado a x dx, ela vai ficar x² vezes e elevado a x. E que beleza, hein? X ao quadrado vezes e elevado a x, menos 2 vezes o resultado daquela integral, que é essa daqui. X e elevado a x menos e elevado a x, mais aí a constante. Essa, então, é a nossa resposta. Vou deixar aqui, não vou fazer a distributiva, porque todo mundo já deve estar cansado de escutar a maratona. Vamos lá, mais um pouquinho, força aí. Eu juro que eu já perdi as contas de quantas integrais a gente tem. A gente tem mais essa, a gente tem mais 2 integrais para fazer, essa e a próxima, e aí a gente já vai finalizar aqui a nossa super maratona. Eu espero que tenha sido proveitosa para você. Eu sei que é cansativo, também canso, né? Porque eu gravando aqui 2 horas praticamente, mas vamos lá. O que a gente precisa fazer? Integral de e vezes cosseno de x. Observe aqui, ó, aqui que a gente vai ter, utilizando a nossa regra do Liat, né? Logaritmo, inversa, algébrica, trigonométrica, exponencial. Trigonométrica e exponencial. Então, a trigonométrica vai ser a minha f. Então, aqui, a minha f de x é igual a cosseno de x. E a minha g' de x é igual a e elevado a x. Essa integral aqui, ela é bem legal de fazer,
Não é uma integral fácil, tá? Mas é uma integral que você tem que saber fazer, porque vai que o professor de você, o seu, acaba cobrando esse tipo de integral. Como é que você vai resolver? Ó, então a gente tem aqui f de x igual a cosseno de x e g' de x. Tenho que calcular a derivada. A derivada do cosseno é menos seno, então vai ficar menos seno de x. Tenho que calcular a integral. A integral do e elevado a x é e elevado a x. Então aqui vai ficar e elevado a x. Fechou? Lembra lá? O que a gente tem que fazer, né? Isso daqui vai ficar a f vezes a g menos a integral da f' g', né? Da f' vezes g. Essa é a nossa dx aqui. Então, a f é cosseno de x, a g é e elevado a x, vezes a integral da f', então vai ficar menos a seno de x, vezes a e elevado a x dx. Observe que antes eu não sabia sair do cosseno. Voltei para o seno. Então, se eu não sabia do cosseno, muito menos eu saberei do seno. Como é que a gente faz para fazer esse problema? Aplica novamente. Só que agora eu vou reescrever. Ó. Vai ficar a integral de e elevado a x vezes o cosseno de x dx é igual ao cosseno de x vezes e elevado a x, menos com menos vai dar mais, então mais a integral de seno de x vezes e elevado a x dx. Eu vou fazer o seguinte, nessa parcela aqui, eu vou aplicar o mesmo conceito que a gente acabou de fazer. Então, vai ficar o seguinte para a gente, ó. Eu vou chamar a minha f de x da trigonométrica, então ela é a minha seno. Aí, a minha g' de x é a exponencial. Então, a sua derivada é a derivada do seno, que é cosseno. E aqui a integral, que a integral dessa daqui vai dar e elevado a x. Substituindo, então, vai ficar o seguinte para a gente, né? F vezes a g, então, seno de x vezes e elevado a x, menos a integral de quem? Da f', que é o cosseno de x, vezes a e elevado a x dx. Isso ficou bom. Por que ficou bom? Olha só, vem comigo. No fim, a gente tinha isso aqui. A integral de e elevado a x vezes o cosseno de x dx é igual a cosseno de x vezes e elevado a x mais. Essa integral aqui deu isso. Deu seno de x vezes e elevado a x menos a integral de cosseno de x vezes e elevado a x dx. Walter, mas você voltou no que você tinha. Sim, como eu voltei no que eu tinha, eu posso pegar esse cara aqui, ó, e eu vou passar ele para o primeiro membro. Então, na hora que eu passar ele para o primeiro membro, então ele vai vir para cá positivo. Então, a gente vai ter duas parcelas dele. Então, vai ficar duas vezes a integral de e elevado a x vezes o cosseno de x dx vai ser igual ao cosseno de x vezes e elevado a x mais seno de x vezes e elevado a x. Então, significa que a integral que eu quero, que é e elevado a x vezes o cosseno de x dx, ela vai ser essa expressão, cosseno de x vezes e elevado a x mais seno de x vezes e elevado a x, só que aí dividido por quanto? Dividido por 2. Fechou? Essa é a nossa resposta. Ok? Bora lá então para a última, para a finalíssima, integral da nossa supermaratona. Antes de mais nada, né, o Walter já esqueceu aqui, mais a constante. Aqui a gente vai ter a integral, só que ela é definida, de x² vezes o seno de x. Vamos lá. Primeiro, se a gente for pensar no LIAT, então, olhando lá o nosso LIAT, então a gente tem algébrica e trigonométrica. Algébrica e trigonométrica. Então, a algébrica eu vou chamar de f de x. Então, a minha f de x, ela vai ser igual a x ao quadrado. Então, a sua derivada, f' de x, ela vai ser igual a 2x. A minha g' de x, ela vai ser a minha trigonométrica. Então, ela vai ser a seno de x. Então, a sua integral, a integral
do seno, né? Qual é a função cuja derivada é seno? É o menos o cosseno. Então aí, fazendo as substituições, esquece o limite de integração agora. Faça a continha como se ele não existisse. Então vai ficar integral de x ao quadrado vezes o seno de x dx. Isso daqui dá o quê? AF vezes AG, então vai ficar x ao quadrado vezes menos o cosseno de x. E aí, no caso, o menos a integral de 2x vezes o quê? Vezes o AF, então vezes o menos o cosseno de x dx. Vamos lá, dando aquela organizada, então você vai ficar com menos x quadrado vezes o cosseno de x. Esse menos com esse menos aqui ó, cai lá fora, vai dar mais, então mais. O 2 vou pôr lá fora também, de x vezes quem? O cosseno de x dx. Olha só que interessante, a gente caiu numa outra integral que a gente não sabe calcular ela de modo imediato. Tenho que aplicar novamente a integral por partes, só que agora vai ficando mais fácil, porque eu estou diminuindo a ordem da minha potência. Vai chegar numa hora que vai ser 1 e vai cair numa integral boa de se calcular, que é o próximo passo. Então, a nossa f de x eu vou chamar de x, então a minha derivada ela vai ser 1. A nossa g' de x eu vou chamar de cosseno de x, então a minha integral, a integral do cosseno é seno, porque a derivada do seno é cosseno, então seno de x. Então vai ficar o que para a gente, pessoal? Vai ficar a f vezes a g, então x vezes o seno de x, menos a integral de quem? De 1 vezes o seno de x dx. Essa integral é boa, então vai ficar x vezes o seno de x. Aí a integral do seno, né, qual é a função cuja derivada dá seno? É o menos cosseno, então a gente tem um menos aqui com o menos o cosseno que vai ficar. Ok, e isso daqui então vai ficar para a gente x vezes o seno de x mais quanto? O cosseno de x. Isso é só essa parcela, né? Então vai ficar o que para a gente? Portanto, né, a integral de x ao quadrado vezes o seno de x dx é igual a x ao quadrado, né, menos x quadrado, vezes o cosseno de x, mais 2 vezes, aí 2 vezes o quê? Abre um parênteses, né? Então 2 vezes, abre o parênteses. No lugar dessa integral eu vou colocar x seno de x mais quanto? Mais cosseno de x. E aí é interessante, né? Porque essa integral ela é de 0 até π sobre 2. Então você vai fazer de 0 até π sobre 2. Substituindo o x por π sobre 2, então a gente vai ter menos π sobre 2 ao quadrado, vezes o cosseno de π sobre 2, tá bom? Aí, mais 2 vezes aqui, abre o parênteses, né? π sobre 2, vezes o seno de π sobre 2, e aí mais o cosseno de π sobre 2, menos, abre o parênteses, tá? Só porque a gente precisa substituir por zero. Aqui vai ficar menos 0 vezes o cosseno de 0, mais 2 vezes 0 vezes o seno de x, mais o cosseno de quem? O cosseno de 0. Pessoal, força aí, vamos lá. Aqui vai ficar π ao quadrado sobre 4, então vai ficar... Só que já vamos aqui, ó. Cosseno de π sobre 2 é o cosseno de 90. Cosseno de 90 vai dar 0. Seno de 90 é 1, cosseno de 90 é 0. Aqui vai dar 0 por causa desse 0 aqui. Aqui 0 também, e aqui vai dar 1. Então, no fim das contas, o que sobrou para a gente aqui? Ó? Aqui ficou 0, aqui ficou só o π sobre 2. 2 vezes π sobre 2, 2 vezes π sobre 2, então 2 vezes π sobre 2. E aqui a gente vai ter o menos da fórmula, 2 vezes 1. Então, 2 vezes 1 vai dar 2. Esse cancela, então isso aqui deu para a gente π menos 2 como sendo a resposta final. Pessoal, é isso. Eu espero que você tenha gostado da Supermaratona, eu espero que você tenha se inscrito no canal, eu espero que você compartilhe, que você dê aquele upgrade. Foram 34 integrais, uma supermaratona de integral aqui. Eu acho que o tempo bateu quase o tempo que eu fiz da maratona do ITA, né, de resolução do ITA de 95. Então, quase 2 horas e pouquinho de vídeo. Um grande abraço para você e a gente se encontra aí no nosso próximo vídeo.